Olá, aqui é Brenda Pereira do Café Literário. Estou fazendo a leitura do livro O Grito de Eva, Violência Doméstica em Lares Cristãos, da autora Marília de Camargo César. Esse é o áudio de número 10. Já estamos aqui no capítulo 8. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Em breve com mais conteúdo para você, ok? Iniciaremos agora o capítulo 8, Leituras Progressistas. E eu oro, ó meu Deus, como oro? Oro todo santo dia por uma revolução. For non blondes. Defender, como faz o apóstolo Paulo, a diferenciação de papéis entre homem e mulher não seria um problema. Não fossem esses argumentos acompanhados da defesa de determinados modelos socioculturais que claramente colocam as mulheres em posição de inferioridade. Avalia o pastor e teólogo Valdinei Ferreira, titular da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Segundo Valdinei, as mudanças socioeconômicas causadas pela Revolução Industrial, com a inclusão das mulheres na força de trabalho, intensificadas no século XX, além de suas conquistas de cidadania política, refletiram na leitura dos textos bíblicos. A primeira barreira derrubada na direção da igualdade foi a admissão da cidadania plena das mulheres, com o direito ao voto. E se há igualdade jurídica entre homens e mulheres numa sociedade, fica difícil sustentar a inferioridade dentro do lar ou da igreja. De algum modo, esse foi um efeito salutar do processo de secularização das sociedades modernas, afirma o teólogo. Curioso é perceber que é nos textos do próprio apóstolo Paulo que se encontram os fundamentos para derrubar a ideia de subordinação feminina. Valdinei escreve: leituras conservadoras dos textos bíblicos têm sido feitas ao longo dos séculos para justificar a subalternidade feminina em diferentes contextos culturais. Entretanto, textos bíblicos têm sido igualmente citados para apoiar o empoderamento feminino defendido na atualidade. Um dos textos mais citados com este propósito é extraído da carta de Paulo aos Gálatas. Na família de Cristo, não pode haver divisões entre judeus e não-judeus, escravos e livres, homens e mulheres. Entre vocês, todos são iguais. Isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Agora que são a família de Cristo, vocês são também os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com a promessa da aliança. Gálatas 3, 28 e 29, Bíblia, a mensagem. A ideia básica do texto é que, em Cristo, a humanidade está sendo reconstruída, agora sem as barreiras étnicas, sociais, econômicas, culturais, incluindo-se os papéis socioculturais atribuídos a cada gênero. Para Valdinei Ferreira, todas as mensagens bíblicas que apontam para as diferenças de gênero, raça e etnia devem ser relidas à luz desse texto aos Gálatas. E ele ressalta um ponto que deve ser levado em consideração ao ler e compreender os textos bíblicos. Outras passagens bíblicas que são costumeiramente interpretadas de maneira restritiva ao papel das mulheres na vida da igreja e da sociedade devem ser interpretadas levando em conta o contexto de seus leitores originais e os grandes princípios gerais das Escrituras: amor, justiça, nova criação em Cristo, dentre outros. Não é um bom princípio hermenêutico interpretar passagens bíblicas que encerram usos e costumes de época em oposição aos princípios maiores claramente expressos no Evangelho. O teólogo John Stott também segue essa mesma linha de entendimento.
Não significa que os homens perderam sua masculinidade e as mulheres a feminilidade. Significa que, em relação à nossa postura diante de Deus, por estarmos em Cristo Jesus e desfrutarmos de um relacionamento comum com Ele, as distinções raciais, nacionais, sociais e de ambos os sexos são irrelevantes. Pessoas de todas as raças, de todas as classes e de ambos os sexos são iguais diante dele. Embora minoritária, essa interpretação mais progressista sobre o papel da mulher é defendida por várias lideranças respeitadas no universo evangélico brasileiro. O pastor e teólogo Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, por exemplo, afirma que os dois argumentos teológicos mais usados para defender a subordinação feminina, a mulher foi criada depois do homem e a mulher pecou primeiro, são anulados tanto na Epístola aos Gálatas como em 1 Coríntios, em que Paulo escreve: No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Mesmo tendo sido criada em segundo lugar, analisa Kivitz, é a mulher quem recebe o dom da maternidade, o poder de gerar aquele que futuramente viria a redimir a humanidade do mal. O argumento da primazia da criação é cancelado pelo poder da maternidade. Quando no Gênesis lemos: Colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, e o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, entendemos que a descendência da mulher vai vingá-la da corrupção da serpente, significando que a mulher dará origem ao Cristo, aquele que tem poder para derrotar o poder do diabo e da maldade. É por essa razão, segundo o pastor, que Paulo afirma em 1 Timóteo 2,15, a mulher será salva dando à luz filhos. O ensino sobre esse assunto nas igrejas é feito em praticamente 100% das vezes de forma fundamentalista, afirma Ed René Kivitz. A Bíblia foi escrita para os homens, não para as mulheres, numa sociedade patriarcal e machista. Numa sinagoga onde uma carta do apóstolo Paulo fosse lida, elas estariam isoladas em uma galeria, enquanto os homens ficariam embaixo. Numa reunião caseira, elas estariam no fundo da sala e eles na frente. Elas seriam meras espectadoras, não participariam ativamente das discussões. Se o apóstolo Paulo apresenta ideias aparentemente em defesa da igualdade entre homens e mulheres, por que então, eu pergunto ao pastor Kivitz, muitos leitores da Bíblia o enxergam como um símbolo autoritário do patriarcado e até como um misógino? Paulo é muito mal interpretado e quem o detesta são pessoas que leem a Bíblia como se ela tivesse sido escrita nessa semana. Ele promove a emancipação da mulher, mas é tratado como se tivesse retroalimentado a lógica machista e vertical, o que não é verdade. Quando o apóstolo escreve em Efésios 5 que os maridos devem amar suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, Kivitz observa que essa era uma ideia impensável para aquela cultura. Entregar-se por ela, sacrificar-se por ela, morrer por ela? Inconcebível. Estamos falando de uma sociedade em que o marido podia pôr a mulher para fora de casa pelo simples fato de não gostar de sua comida. Os rabinos autorizavam isso naquele tempo. A mulher envelhecia e podia ser substituída por outras mais novas, tornando-se serva delas. Ser amada decididamente não era uma expectativa das mulheres naquele período, afirma. Quando Paulo diz para mulheres serem submissas a seus maridos, não há nada de novo nessa fala. Mas quando ele diz, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, essa é a verdadeira bomba contida em Efésios 5. Paulo também introduz, segundo essa análise, o princípio da submissão mútua,
O marido deve igualmente submeter-se à sua esposa, os pais aos filhos, os patrões aos seus empregados. O maior desceu o pedestal e se curva diante do menor. Na Bíblia Sagrada, posição não é privilégio, é responsabilidade. Ser Messias não é privilégio, é responsabilidade. Tem que morrer crucificado. Ser apóstolo não é privilégio, é ser o primeiro entre os servos. Para o pastor, as igrejas falham por não ensinar corretamente aos homens esse princípio. Mentalidade romana. A ideia de submissão define nosso relacionamento com o próprio Deus. O problema é que a nossa sociedade está fundamentada em outros valores. Temos a mente de Roma, e a cabeça de Roma diz que o forte deve dominar. Domínio é sinal de força, de poder. Jesus rompe com esse padrão, e o que ele prega é uma loucura completa para os nossos ouvidos, afirma o pastor e teólogo Luiz Saião, da Igreja Batista Nações Unidas de São Paulo, um dos mais respeitados biblistas e hebraístas brasileiros. Essa ruptura com a mente romana proposta por Jesus está clara. Segundo Saião, na opção que ele faz de afastar-se do centro do poder político e religioso em Jerusalém e escolher para espalhar sua mensagem uma região distante e menosprezada, a Galileia, no meio do mato, cuidando de gente que não tem muito valor, incluindo as mulheres, dando-lhes uma atenção que só lhe trará problemas. Desde então, afirma Saião, o seguidor de Jesus Cristo ganha um novo paradigma e deve se esforçar para fazer a chamada metanoia, ou mudança de mentalidade, adotando uma atitude humilde e pronta para servir o outro. Em Efésios, Paulo está discutindo como nós devemos nos conduzir agora que conhecemos a Cristo. Ele fala sobre sermos cheios do Espírito Santo, em oposição às bebedeiras do mundo pagão, e de submetermos-nos uns aos outros, no temor do Senhor. Essa frase, que no grego é um particípio presente com força de imperativo, significa: vocês devem viver se curvando diante da realidade do outro. É a ideia preciosa reforçada por Lutero de que o cristão é o mais livre de todos os homens, porque não está sujeito a ninguém, somente a Deus, ao mesmo tempo que é escravo de todos, porque vive para servir, afirma Saião. O poder interno é superior ao poder externo da força. Essa é a proposta do Novo Testamento, e se nós considerássemos realmente viver sob essa proposta, estaríamos lutando para ser os mais submissos de todos. Enquanto hoje o pessoal quer ser bispo, apóstolo, Paulo afirma que quer ser servo de Cristo. Ele acha que isso é mais honroso. Estamos, em geral, em sintonias diferentes. O teólogo observa, porém, que isso não tem nada a ver com o estilo de submissão exigido por maridos machistas, que se acham donos das suas mulheres e as sufocam e até mesmo as maltratam fisicamente. A ajudadora e o cabeça. Possivelmente, os dois termos cujos significados são mais debatidos teologicamente quando se estuda os papéis masculino e feminino são ajudadora, idônea e o cabeça. O primeiro aparece no Gênesis, durante a criação da mulher, momento em que para alguns estudiosos começaram os problemas, ou quando, como melhor observa a autora americana Rachel Held Evans, pela primeira vez o Criador nota um aspecto de sua criação que não é bom. Não é bom que o homem esteja sozinho, diz Deus. Vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. Gênesis 2:18. A palavra original no hebraico, nos ensina Luiz Saião, é ezer kenegda, um substantivo masculino que significa o que presta socorro, que auxilia, que salva. Não tem a ver com gênero, é o mesmo termo usado naquele Salmo de Davi, 121, que diz: o Senhor é o meu socorro. Se eu fico doente, o meu médico é meu ezer kenegdu. Não está ali implícito nenhum sentido de inferioridade, explica.
Rachel nos informa que Ezer aparece 21 vezes no Antigo Testamento, 2 vezes em referência a Eva, 3 vezes em referência às nações para as quais Israel apelou apoio militar e 16 vezes em referência a Deus como ajudador de Israel. Significa tanto benevolência quanto força e é um nome popular para meninos judeus, tanto na Bíblia quanto nos tempos modernos. Além disso, Kenegdo significa literalmente na frente dele, sugerindo que o Ezer, de Gênesis 2, é a combinação perfeita de Adão, o Yin com seu Yang, a água com seu fogo, o Brad para sua Angelina. Você entendeu? A ideia de auxiliadora em português, segundo a psicóloga e terapeuta familiar Isabelle Ludovico, leva à errônea interpretação de um ser subalterno, leitura que induz a mulher de forma unilateral à submissão em relação ao homem, enquanto somos chamados, na verdade, a submetermos-nos uns aos outros no temor do Senhor. É como se Deus declarasse que a solidão do homem a colocava em perigo de morte, afirma a psicanalista Karen Kepler-Wondreck, que tem um mestrado em teologia. Vou fazer-lhe uma Ezer Kenegdo, alguém que poderá olhá-lo nos olhos e com quem poderá se identificar. No original você lê que o confronte. Ela é simultaneamente alguém que o apoia e se contrapõe a ele. Veja como as traduções estão carregadas de patriarcado, porque sempre se lê far-lhe-ei uma ajudadora idônea, o que tem uma conotação de inferioridade, diz Karen. Karen faz uma observação que me pareceu extraordinária e reveladora. O nome Eva só é dado após a queda, o pecado original. Antes, a mulher é apresentada a Adão como sua Ishá, a humana que completa o Ish, nome dado a Adão. A junção dos dois nomes no hebraico forma o tetragrama do nome de Deus, YHWH, Yahvé. É um som que se perdeu pelo medo de invocá-lo, o som de um sopro, de um fôlego, para me lembrar de que cada vez que eu respiro, eu pronuncio o nome de Deus. E esse é o profundo mistério que há na união entre um homem e uma mulher. Tamanha revelação sobre a unidade e a harmonia idealizadas por Deus para o relacionamento conjugal parece incompatível com o conceito apresentado pelo apóstolo Paulo de que o homem é o cabeça da mulher. Se o ideal do Éden é a igualdade e a complementaridade entre os sexos, sem conotação de domínio, que só surge após a queda, que interpretação desses textos poderia explicar esse paradoxo? Para John Stott, as hermenêuticas sobre ser o cabeça costumam navegar em polos opostos. A tradicionalista, afirma o grande teólogo britânico, considera o sentido de senhorio, comparando a relação do homem com a mulher à de Cristo enquanto Senhor da Igreja. Em outro extremo entram os negacionistas, que consideram esse sentido inconciliável com o fundamento original da igualdade da criação. Eles declaram que o ensino de Paulo é inaplicável em um outro destes 4 fundamentos. Ou é equivocado, ou é confuso, ou é cultural, ou é puramente relativo àquela situação. Alguns estudiosos defendem que a palavra original para cabeça é kephale, que no grego significa fonte, princípio. Sob esse ponto de vista, o homem é a origem da mulher na ordem da criação. Outros afirmam o sentido de autoridade que pressupõe obediência. A proposta de Stott é desenvolver uma compreensão bíblica sobre o homem ser o cabeça que seja completamente coerente com a igualdade criacional de Gênesis 1, com o derramamento do Espírito sobre ambos os sexos nos Pentecostes,
Atos 2:17, e com a unidade dos sexos em Cristo e na nova comunidade cristã. Gálatas 3:28. Para tanto, ele prefere a ideia de responsabilidade. O marido ser cabeça sobre sua esposa é um misto libertador de cuidado e responsabilidade, e não de controle e autoritarismo. Essa distinção tem grande importância. Ela tira a visão que temos do papel do marido relacionado a questões de dominação e tomada de decisão e leva essa visão para a esfera do serviço e do sustento. O admirado teólogo, autor, poeta e pensador irlandês C.S. Lewis vai além ao escrever que a autoridade do homem sobre a mulher só existe sob a condição de entrega e amor sacrificial. Autores cristãos, especialmente Milton, falaram às vezes da liderança do marido com uma complacência que dá arrepios. Precisamos voltar à Bíblia. O marido é o cabeça da esposa quando ele é para ela o Cristo é para a igreja, o que Cristo é para a igreja. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja. E o texto prossegue: e entregou-se por ela. Efésios 5:25. Essa liderança, então, é mais completamente incorporada não no marido que todos nós desejamos ser, mas naquele cujo casamento é mais semelhante a uma crucificação, cuja esposa recebe mais e dá menos, e de forma nenhuma é merecedora dele, e é, por sua mera natureza, menos digna de amor, pois a igreja não tem qualquer beleza, a não ser aquela que o noivo lhe dá. E ele não a encontra bela, mas a faz ficar assim. Filhas de Abraão. Na visão de Karen Wodrakek, o modelo de cabeça ou autoridade deve ser sempre Jesus Cristo. Como ele se relaciona com as mulheres? Ele lhes dá autonomia, resgata sua dignidade, ele as tira desse lugar inferior onde elas foram colocadas. Jesus lhes devolve o direito à voz. Veja a quem ele primeiro revela o Messias, a uma samaritana menosprezada. A Maria, irmã de Marta, que escolhe aprender com ele e ficar a seus pés, uma prerrogativa masculina naquela época, ele não manda para a cozinha. Ele diz que ela escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. E para Marta, que escolheu servir, ele diz: não precisa se martirizar por estar servindo. Não adote uma posição masoquista. Não se faça de vítima. Menos Marta. Menos. A autora canadense Sarah Bessey escreve: durante seu tempo na Terra, Jesus subverteu as normas sociais que ditavam como um rabino falava às mulheres, aos ricos, aos poderosos, às donas de casa, às sogras, aos desprezados, às prostitutas, às adúlteras, aos doentes mentais e endemoniados, aos pobres. Ele falou com as mulheres diretamente e não por meio de lideranças masculinas, como era o padrão da época, e até mesmo de algumas seitas religiosas hoje. Sarah observa que a atitude contracultural de Jesus em relação às mulheres o levou a usar uma expressão jamais empregada. Quando Jesus curou a mulher que estava curvada, ele o fez na sinagoga à vista de todos. Ele a chamou de filha de Abraão, o que provavelmente enviou uma onda de choque pela sala. Foi a primeira vez que a frase foi dita. As pessoas só tinham ouvido falar de filhos de Abraão, nunca filhas. Aqui é a Brenda Pereira, do Café Literário, e essa foi a leitura do capítulo 8 do livro O Grito de Eva, a violência doméstica em lares cristãos. Não esqueça de curtir esse vídeo. Até o próximo capítulo. Um beijo!